Pode parecer besteira, mas existem itens que só ocupam espaço à toa na sua mala. Hoje eu vou falar para vocês os objetos que eu me arrependi de ter levado para a última viagem internacional que eu fiz e também vou recapitular com você algumas regras que podem te deixar em uma situação assim complicada na imigração de certos países. Gente, aquelas regrinhas básicas de medida de mala, regra para líquidos, itens proibidos, eu já gravei alguns vídeos aqui no canal falando sobre esse tema, então eu não vou ficar me repetindo aqui. Eu vou deixar linkado aqui no card e também nos comentários o vídeo para você assistir depois desse aqui e ficar super atualizado sobre essas regras, tá bom? Hoje eu vim aqui para falar realmente sobre o que eu arrependi de ter levado para minha viagem, que foi nos Estados Unidos. Se você também não está sabendo disso, é porque você não assistiu os últimos vídeos de viagem aqui do meu canal. Vou deixar aqui também a playlist com todos esses vídeos da viagem. Nós passamos por 3 cidades diferentes, que foram Miami, Orlando e Nova York, no mês de novembro de 2024. Em novembro, não estava um inverno muito rigoroso no país. Orlando e Miami fica na Flórida, que é um país de clima um pouco mais tropical, então nós pegamos temperaturas bem amenas para um pouquinho mais de calor lá nessas cidades. Já em Nova York, nós pegamos temperaturas bem mais baixas, passamos frio, mas eu vim aqui para contar para vocês como que funcionou essa mala que a gente fez. Como que a gente conseguiu fazer uma mala para 15 dias para 2 climas tão diferentes. Então, o que eu acho que você não deve levar para nenhum tipo de viagem internacional? É aquele item que você vai usar assim somente uma vez e olhe lá. Então, quando você estiver montando ali a sua mala, veja se realmente tem necessidade de você levar um par de sapato ou aquela roupa muito específica. Eu falei aqui em um vídeo também sobre a minha lua de mel que eu levei um vestido e um par de saltos porque eu tinha um jantar marcado em um restaurante mais chique lá da minha lua de mel e eu levei esse look completo somente para esse momento. Então, coube na minha mala, para mim era prioridade levar essa roupa, mesmo que eu, ia usar ali em um momento só específico. Mas sempre procure repetir roupas, dar mais usabilidade para os seus itens, principalmente quando você tem pouco espaço de mala e precisa levar roupas tão diferentes de climas tão diferentes. Por exemplo, eu me arrependi muito de ter levado 2 pares de tênis que não são tão confortáveis assim. Porque a gente bateu muita perna, tanto nos parques de Orlando, né, parques da Disney e do Universal, quanto em Nova York, fazendo ali o tour pela cidade. Então eu levei 2 pares de tênis que não eram tão confortáveis assim, e o resultado foi que eles voltaram da mesma forma que eles foram, porque eu inclusive tinha a intenção de comprar um tênis mais confortável lá nos Estados Unidos. Conclusão, comprei 2 tênis lá, que eu usei pra caramba, e os 2 que eu levei voltaram intactos, então só ocuparam espaço na minha mala. Também é bom você analisar se você costuma usar essa peça de roupa, né, ou acessório, onde você mora. Por exemplo, onde eu moro não é frio, mas quando faz frio, eu uso tal peça, eu costumo dar prioridade para usar tal peça. Se isso não acontece, eu com certeza não vou usar na viagem. E esse foi um outro erro que eu cometi. Eu levei esse lenço aqui. E ele é muito volumoso, ele é enorme, ele é quentinho? Sim. Mas eu vou falar para você que eu não usei nenhuma vez nessa viagem. Por quê? Não sei se você já viajou para um lugar frio como Nova York no mês de novembro, mas eu não tinha viajado ainda para um lugar assim, com esse tipo de temperatura e um país tão bem preparado para receber o frio. O que eu quero dizer com isso? Dentro de todos os estabelecimentos existia aquecedor. Então, quando a gente saía na rua, a gente colocava casaco, touca, luva, cachecol, saía na rua, frio. A gente queria entrar para comer em algum lugar, em algum restaurante ou de volta no hotel, e esses lugares são aquecidos. Então, toda hora que a gente ia entrar numa loja, numa farmácia ou num restaurante, a gente tinha que tirar a jaqueta, a touca, o cachecol, tudo que a gente colocou, a gente tinha que tirar. Então, essas peças muito volumosas são muito desconfortáveis de usar, porque você fica toda hora, tira, coloca, tira, coloca. Então, você resumir em peças mais
práticas, eu acho que seria, assim, muito interessante. Agora uma coisa que eu arrependi, que eu não achei que eu fosse usar tanto, foi essa bendita dessa meia calça aqui, ó. Eu sei que ela fez o maior sucesso na internet, eu posso deixar o link pra vocês aqui também de onde eu comprei. É essa meia calça aqui que tem o pelinho por dentro, ó. Ela não é térmica, tá? Não é uma calça térmica. Eu não tenho nem calça nem blusa térmica, não comprei para essa viagem porque eu achei que eu não fosse precisar. E eu poderia ter comprado sim, mas o meu arrependimento foi de ter levado somente uma meia calça dessa, porque assim, gente, eu passei quase 6 dias completos em Nova York e era impossível sair na rua sem colocar essa meia calça por baixo de outra calça que eu estivesse usando. Então a conclusão foi, eu usei por 6 dias direto a mesma meia calça, porque também não dava para lavar. Eu até poderia ter comprado uma lá, mas eu confesso que eu não vi esse tipo de meia calça para comprar lá. E aí ela simplesmente rasgou, assim, coitada. Ai, que situação. Mas ela ficou assim, o ó do borogodó depois desses 6 dias de uso, e eu deveria sim ter levado mais peças de roupa, porque as calças, elas não protegem do frio, principalmente calça de tecido, calça jeans, não protege mesmo. Então, se você for viajar para um lugar frio, leve blusa e calça térmica. Se você não tiver, leve pelo menos uma meia calça assim que vai te proteger. E a parte de cima do corpo, é legal você levar roupas que dê para você fazer camadas, né? Então você coloca uma blusa fina assim, coloca uma de lã por cima e aí coloca o casaco, né, uma terceira peça. Mas não leve peças que você não usa no seu cotidiano ou quando você tem um evento para sair, que você não escolhe, né, para usar, porque você não vai usar. E isso aqui ocupou um espação na minha mala e não é uma peça que eu poderia simplesmente descartar lá e não trazer de volta, né? Então, assim, arrependi total de ter levado isso aqui. Agora, gente, uma pausa só para eu relembrar para vocês de itens que são proibidos de levar para os Estados Unidos, tá? Então, isso vai desde alimentos frescos que não tiverem rotulados, né? Não tiverem ali uma identificação e um selo de garantia que possa entrar nos Estados Unidos. Também existem alguns medicamentos que são permitidos no Brasil, mas não são permitidos nos Estados Unidos. Então, também é bom você conferir essa lista antes de colocar, né, ali a sua farmacinha básica na sua mala. Obviamente, remédios que são prescritos, né, que você precisa de receita aqui no Brasil, você também precisa levar essa receita junto com você para poder entrar nos Estados Unidos. Além disso, aqueles líquidos, né, fora da medida que você pode levar nos frascos de 100 ml. E eu estou falando exclusivamente dos Estados Unidos porque foi o país que eu viajei mais recentemente e que eu percebi que existem mais restrições e que a gente fica mais inseguro na imigração também. Mas essas regras, elas se aplicam basicamente para todo país que você for viajar, seja na Europa, né, seja aqui na América também. E nessa regra de líquidos, por mais que a gente não possa carregar com a gente na mala pequena frascos com mais de 100 ml, você pode sim despachar esses frascos. Então, se você quiser levar um vidro de shampoo que seja maior ou algum creme também, você pode despachar na sua mala sem problema algum. Mas eu não te aconselho a fazer isso. Por quê? Lá nos Estados Unidos, a maioria dos produtos de higiene, maquiagem são mais baratos aqui no Brasil. Você também encontra marcas mais diferentes, produtos mais específicos. Então, eu acabei levando frasco de creme muito grande, acabei levando muita maquiagem, algumas coisas assim, que quando chegou lá, eu vi que valia mais a pena comprar lá e trazer, ou simplesmente entrar no Walmart e comprar uma versão menorzinha para eu usar durante a viagem. Então é óbvio que você vai levar os seus itens que você tem costume de usar, né? Algo mínimo ali para você passar pelo menos os primeiros dias de viagem. Mas não cometa a bobeira de levar muito produto se a sua viagem for grande. Como eu falei, é muito melhor você comprar lá, mesmo com esse dólar em alta, compensa muito mais você comprar lá e trazer aqui para o Brasil. E nunca se esqueça do peso da sua mala. Eu sempre gosto de pesar a minha mala antes de fechar e ir para o aeroporto, né? Tanto a mala de mão
quanto a mala despachada. A mala despachada, na regra básica ali, que você for viajar na classe econômica, ela pode pesar até no máximo 23 quilos. E a mala pequena, né, a mala de mão, pode variar aí entre 8 e 10 quilos. Você tem que conferir, como eu falei, no site da companhia que você vai viajar. Caso aconteça de você exceder esse peso, gente, muito provavelmente você vai ser cobrado por isso e muito bem cobrado. É óbvio que existe ali uma margem de tolerância, mas isso também vai de acordo com a boa vontade do atendente ali que tiver, né, prestando o serviço para você na hora, mas você vai ser taxado e você vai ser taxado em dólar, tá? Isso aconteceu comigo uma vez na Índia, quando eu voltei. Por algum motivo, eu achei que a mala poderia ter 32 quilos na época, eu não sei se a regra era diferente. Eu sei que minha mala tinha 33 quilos. Eu achava que podia ter 32, algo assim. Eu ia ter que pagar mais ou menos 100 dólares por causa desse excesso de bagagem. E aí, o que que a atendente conseguiu fazer ali pra mim? Eu despachei a minha mala de mão junto com a minha mala despachada e ela deu uma burlada ali no sistema, colocou mais peso na minha mala de mão, menos peso na mala despachada, e aí ela conseguiu que minhas malas fossem, né, aprovadas para seguir viagem. Mas aí eu fiquei sem a minha mala de mão comigo. Fiquei apenas com o meu item pessoal, né, com a minha mochila da época. Então tome muito cuidado, porque eu ia ter que desembolsar 100 dólares e eu não sei como é que eu ia fazer isso não, porque eu até tinha esse dinheiro, mas eu trabalhei muito para ter esse dinheiro lá na Índia. Então, cuidado com o excesso de bagagem. Agora, uma coisa que eu acho que a gente acertou muito nessa viagem é que, como o destino frio, né, da cidade fria, era apenas no final da viagem, eram poucos dias, o que a gente fez? Eu viajei com meu marido e meus sogros. E aí, eu viajei com um casaco só de frio, um casaco mais grosso. A minha sogra também só viajou com um. O meu marido e meu sogro, cada um viajou com somente um casaco. E o que a gente conseguiu fazer durante a viagem era ir intercalando entre si. Então teve dia que eu troquei de casaco com a minha sogra e aí as fotos ficaram um pouco diferentes, as roupas, né, combinavam mais ou com o casaco que eu usei, que eu levei, que era o preto, ou com o marrom que a minha sogra levou. E o meu marido e meu sogro também fizeram isso. Eles intercalaram entre os casacos deles. Com isso, a gente não precisou colocar nenhum casaco grande dentro da viagem. A gente viajou com ele no corpo, mesmo saindo do Brasil e indo para o primeiro destino, que era Miami, que era mais quente. A gente conseguiu fazer isso tranquilamente, porque ambiente de aeroporto e avião geralmente são ambientes mais frios. Então a gente viajou com eles no corpo, não corremos risco de pagar excesso de bagagem por causa desses casacões de inverno. E uma dica que eu menosprezei, mas hoje com toda certeza eu falo por A mais B que você vai acabar comprando coisas nos Estados Unidos, por mais que o dólar esteja mais alto e por mais que você às vezes não planeje comprar tanto assim lá, gente, tem coisa que é impossível. Eu pretendia, por exemplo, comprar um tênis só e acabei comprando dois porque o preço estava surreal de bom. A mesma coisa aconteceu com meu marido. Eu acabei tendo que comprar luva e touca porque eu não levei em Nova York, estava impossível de sobreviver sem esses itens. Então, assim, não encha a sua mala, não lote a sua mala, porque você vai comprar e você vai ter problema de espaço na hora da volta. Caso você já esteja indo, né, pensando em fazer compras, é óbvio que você vai levar uma mala mais vazia. Mas caso não seja o seu caso, assim como não foi o meu, eu não planejava comprar tanto, mas eu levei uma mochila vazia, vazia, vazia de tudo, dentro da minha mala despachada. E aí, na volta, eu coloquei as compras dentro dessa mochila e também coloquei a minha bolsinha, que era o meu item pessoal, dentro dessa mochila e ela virou o meu item pessoal na volta. Pense que isso pode ser uma boa estratégia, mas tem que ser uma mochila pequena o suficiente para ser o seu item pessoal na volta. Ela tem que caber ali naquele vão do avião que eu sempre falo, que é ali junto com seus pés, ali embaixo do banco da frente. Então essa também é uma estratégia muito boa. Nós quatro usamos isso de levar uma bolsa vazia, né, uma mala vazia, e na volta ela voltou cheia de compras, mas com um tamanho pequeno o suficiente para a gente não ser barrado na hora de entrar no avião. E eu sei que a gente fica empolgado para montar mala para viagem, pelo menos essa é uma parte que eu gosto muito de fazer, né, que é montar a mala. E a gente fica querendo levar todas as nossas roupas, todos os nossos sapatos, acessórios, mas pense no seu dia a dia. Se você não é uma pessoa que usa muita maquiagem no dia a dia,
na sua viagem é que você não vai usar mesmo. Assim como acessórios. Se você costuma estar sempre com o mesmo brinco, mesmo, com o mesmo relógio, com o mesmo óculos, não tem porquê na viagem você levar 3 pares de óculos. Você não vai usar, você vai estar sempre com o mesmo, que você tem costume, que você se sente mais confortável, mais bonito. Então, esse também foi um erro que eu cometi, porque eu levei alguns acessórios que eu não uso há tempos e não foi na viagem que eu usei. E cuidado também com a forma com que você for fazer a sua mala. Dependendo do jeito que você organizar os itens ali dentro, você consegue economizar ou desperdiçar mais espaço. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino algumas dicas, né? Dou algumas dicas de organização de mala e é só você clicar aqui que você sai direto nesse vídeo.